Olhando para cima para o tempo da crise, é o tema hoje que nós vamos falar um pouco, vamos meditar sobre o amor de Deus, uma reflexão muito importante nesses dias, em que nós estamos tendo uma grande demanda de pessoas que têm se sentido muito desvalorizadas no mundo em que nós vivemos hoje. As pessoas se sentem realmente perdidas neste mundo em que elas andam. Nunca antes na história tantas pessoas procuraram consultas de psicólogos por problemas emocionais, por problemas de personalidade, crise de identidade, não conseguem se enxergar, não conseguem se encontrar, não conseguem entender qual é o sentido da vida para cada uma dessas pessoas. E hoje nós gostaríamos de trazer um pouco sobre isso e do que a Bíblia diz em relação a isso. Quanto vale a sua vida? E eu quero começar contando uma história que ocorreu lá na Espanha, na cidade de Espanha. Uma filha foi sequestrada por nove elementos, e os pais ficaram extremamente angustiados. Sua filha querida nas mãos de 9 bandidos, e esses bandidos estavam pedindo a quantia de $900 mil para poder libertar a sua filha. Mas essa história foi algo atípico, porque a polícia conseguiu chegar ao local e conseguiu resgatar essa filha, e ela voltou aos braços do pai, amém? Foi uma história que teve um desfecho final maravilhoso. E eu gostaria que neste momento você abrisse a sua Bíblia, no livro de Salmos, capítulo 49, do versículo 5 a 8. Vamos abrir a Bíblia, livro de Salmos, capítulo 49, versículo 5 a 8. Vamos abrir a Bíblia, Salmos, aproveitando, que estamos estudando o livro de Salmos, e aqui o livro de Salmos é maravilhoso, estamos aprendendo coisas lindas, da bondade, da misericórdia do nosso querido Deus. Agora eu vou pedir para você fechar os seus olhos e vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, Pai amado, neste momento estamos aqui na qualidade de teus filhos, para honrar e glorificar o teu santo nome, ó Pai. Nós não viemos assistir um culto, nós viemos prestar um culto, ó Deus, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. E aqui nós estamos com o coração aberto, ó Pai, para receber aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que neste momento abençoe a cada um que está aqui presente. Eu que lhe peço e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, queridos, deixe-me fazer uma pergunta para cada um de vocês. Será que aquela garota realmente valia $900 mil? É uma quantia alta, é um valor alto. Será que ela valia a pena esse valor? Bem, eu acho que depende muito para quem você vai perguntar, para quem você vai levar essa pergunta. Porque você pode fazer uma pergunta para um pai, uma mãe, pode trazer uma resposta. Se você fizer uma pergunta para um adolescente ou para um jovem, pode ter uma outra perspectiva. Mas será que essa garota valia esses $900 mil? Provavelmente seriam divididos $100 mil para cada um desses elementos. E a Bíblia traz um ponto importante sobre o valor de uma pessoa. O valor de uma pessoa. No livro então de Salmos, capítulo 49, versículos 5 a 8, olha o que diz aqui. Porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam? Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. E aí no versículo 8 diz, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Queridos, olha então o que o texto diz, porque eu de temer os que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. O texto está falando de pessoas que são muito ricas, está
trazendo para a gente que tem dinheiro, tem posses. Observe que a Bíblia está dizendo em outras palavras, não importa, vamos falar, por exemplo, um exemplo aqui, de Bill Gates, um dos homens que foi considerado por muito tempo o homem mais rico dessa terra, neste mundo, né? Ou seja, não importa o quanto o Bill Gates tenha de dinheiro, o quanto ele ganhe a cada minuto, quando se trata de salvação, o dinheiro não vale nada. O dinheiro não vale nada. Por isso o texto traz isso. Seu dinheiro não é suficiente para dar a Deus resgate. Quando a gente vai para a questão da história que comecei contando, os $900 mil, para Bill Gates, $900 mil não é nada. Ele tem milhões e bilhões de dólares. Mas a Bíblia diz que não importa a quantidade de dinheiro que a pessoa mais rica do mundo pode ter. Ninguém pode dar a Deus um resgate por seu irmão. Você pode perguntar por quê? Bem, a Bíblia responde. Olha o que diz aqui. Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Pois a redenção da alma deles é o quê? Caríssima. E cessará a tentativa para sempre, queridos. Agora a palavra redenção significa simplesmente pagar de volta. A menina foi sequestrada, assim como o diabo fez. Ele sequestra a humanidade. E teve que ser pago esse resgate. Devolver. A redenção da sua alma é preciosa. E a última frase diz assim: cessará a tentativa para sempre. Significa simplesmente que não há quantidade que possa comprar a alma. Assim a pergunta é: quanto é o valor real de uma alma? Se fosse apresentado, por exemplo, um menu de Deus, com os valores de cada item que Deus criou, quanto valeria, por exemplo, o céu? Quanto valeria a natureza? Qual o valor da natureza? Qual o valor dos animais selváticos, dos animais domésticos? Qual é o valor do ser humano? Qual é o valor de uma pessoa? A Bíblia tem algumas passagens que ajudam a entender a partir das perspectivas de Deus. Qual é o valor de uma pessoa? Aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, diz: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso, o quê? No vosso corpo. A Bíblia diz que você foi comprado por um preço, devendo, portanto, glorificar a Deus. Em outras palavras, porque Deus pagou o preço, porque Deus pagou o preço, você pertence a quem? A Deus. Você pertence a Deus. Ainda assim, muitas pessoas fazem de tudo para aumentar o seu valor. As pessoas gastam muitas coisas para poder aumentar muito mais além o seu valor. Deus, Ele ama você do jeito que você é. Do jeito que você veio a este mundo, o amor de Deus não diferencia de quem está aqui dentro daquele que está lá fora. O amor de Deus é maravilhoso e abrange todos. Mas as pessoas gastam tempo tentando descobrir como aumentar o seu valor. Mesmo Deus afirmando que o valor de uma pessoa, ele não tem preço, queridos. Ainda assim, muitas pessoas fazem de tudo para aumentar o seu valor. E o que nós vemos então? O que acontece? Quando as pessoas procuram aumentar o seu valor, o que eu estou querendo trazer para vocês, queridos? Aqui é o que nós lemos. As pessoas começam a usar e a trazer outras situações, outros acessórios, para conseguir aumentar o seu valor. Quando você vê esta imagem, por exemplo, o que você vê? Vemos um jovem com um alargador, vemos um jovem que muda a sua característica, entende? Veja algumas moças pensando: nossa, ainda bem que não é comigo. Mas a gente vai falar muito sobre essa questão. O que essa pessoa, o que esse jovem está querendo trazer para nós? Veja outra imagem.
quando você olha para essa imagem agora, essas são as mulheres o quê? As mulheres girafas de Tailândia. Imagina você, meninas, com um pescoço desse tamanho. Você começa a colocar esses anéis. Você pode ver que temos uma criança, uma adolescente e uma jovem. E elas, desde muito cedo, começam a colocar esses anéis e o pescoço começa a esticar. E isso no seu contexto cultural é algo normal e deixa a mulher mais bonita. Elas estão indo atrás de uma beleza que é instaurada ali naquele contexto cultural, certo? Então os anéis esticam seus pescoços e o que acontece? Elas ficam prisioneiras desses anéis, porque a partir do momento que esses anéis são tirados, infelizmente o pescoço pode quebrar, porque não tem mais sustentação, queridos. Aí a cabeça e a espinha cervical quebraria. Agora, veja um outro exemplo aqui, por exemplo. O que vocês acham disso? Isso tem o objetivo de fazer a pessoa mais bonita ainda, entende? Ela está se preparando que está mais bonita. Ou seja, neste momento, para nós, uau, mas isso não é bonito. Mas se você tivesse crescido nesse contexto cultural, você ia falar o quê? É bonito. E eu vou querer fazer mais ainda. E aí, então, dentro desse contexto cultural, eles colocariam cada vez um alargador maior, porque é isso que eles aprenderam. Esse é da tribo Surma, na Etiópia. Você iria fazer questão de ter maior lábio para ficar bonito, porque isso teria sido o que você foi ensinado. Isso é dentro de um contexto cultural. Você vai aprendendo isso dentro dessa tribo, certo? Mas tem mais. Olha esses homens da Inglaterra. Estes são os conhecidos chamados punks. Os punks existem há muito tempo e é um grupo anarquista da Inglaterra que sempre se destacaram porque eles iam sempre contra tudo aquilo que a política, a sociedade daquela época colocavam, e foram eles que destacaram a questão do moicano. Eles foram o inventor, vamos dizer assim, do moicano, os punks. E esses punks eram os jovens anarquistas que sempre estiveram ali, e era dessa forma que eles passavam o que eles acreditavam, e dessa forma eles se manifestavam nas ruas da cidade e tudo mais. Agora olha esta imagem, o que nós vemos aqui? Nós vemos também alargador, nós vemos também piercing, porque eles estão constantemente aumentando o seu valor. E essa é a atualidade que nós vemos. Temos mais. Não sei se você percebeu aqui, mas esses jovens, eles fizeram um furo no queixo. E ali eles conseguem passar a língua. Vocês estão vendo? E aí então eles conseguem passar a língua e fica mais interessante para eles, né? E fora os piercing que são colocados dentro mesmo do rosto e assim por diante, né? Pois é, agora temos uma outra imagem aqui, você pode olhar para essas figuras e pensar, nossa, mas que pessoas diferentes, talvez até estranhas, né? Mas a verdade é que essas pessoas estão tentando fazer uma declaração, eu sou algo importante. Eu sou algo importante. Eu me lembro quando estava na Avenida Paulista e parei numa barraca e tinha uma menina que inclusive colocou até tinta nos olhos, nessa bolinha branca. Então quando ela olhava para ela, você não via os olhos dela. Então nós vemos que os jovens de hoje em dia, para conseguir entrar dentro dessa sociedade, dentro da questão da moda, que a sociedade prega, eles precisam fazer isso. Senão eles não fazem parte desse contexto. E aí de alguma forma eles querem manifestar, são comunidades diferentes, culturas diferentes, forma de falar diferente, o jovem tem um linguajar diferente, e então eles apresentam isso para essa nova geração em que nós estamos vivendo. E isso tem causado um grande impacto nas pessoas da geração antiga, né? Mas é isso, eles querem trazer uma mensagem. Elas estão dizendo, olha para mim, eu sou alguém, eu tenho valor. Eles estão tentando aumentar o seu valor. E agora você pode pensar que este é um jeito estranho de aumentar o seu valor. Mas muitas pessoas estão fazendo
por esse motivo. Infelizmente, nós herdamos dentro da nossa cultura, até dentro da nossa própria família, pessoas que sofrem bullying. Sofrem bullying dentro da própria família. E nós temos muitos casos que são derivados disso. Uma paciente que nós estávamos atendendo, há 27 anos no casamento, e há 27 anos desse casamento sofrendo bullying do marido. O próprio marido falava para ela: você é feia, sua pele é feia, você é gorda. E assim sucessivamente, sofrendo violência psicológica, sofrendo violência verbal, e essa mulher finalmente consegue separar-se do marido. Agora ela desenvolveu fobia social, síndrome do pânico, depressão e ansiedade generalizada, que são os transtornos mais comuns nos dias da atualidade, que infelizmente nós temos muito isso. E as pessoas precisam de ajuda, porque elas não se sentem valorizadas. Elas se sentem desvalorizadas e perdem a esperança e se tornam desesperançadas, estas famílias. E os bullying acontecem sempre que você tem alguma coisa fora do normal. Eu lembro quando eu cheguei aqui no Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no Clube Desbravador. Jovem, adolescente, só que eu era magro. E os meus lábios se destacavam um pouco mais. E aí então é que veio o apelido de Air Boca. Então era o conselheiro Air Boca. E a gente está tudo bem, né? Mas hoje, né, muitas pessoas acabam sofrendo com esse tipo de que são chamados, né, dessa forma. E aí as pessoas, se você tem orelha grande, você é dumbo. Se tem lábios pequenos, você tem lábios pequenos. Se você tem pé grande, é porque você tem pé grande. E assim por diante. E as pessoas vão colocando isso nas pessoas. E as pessoas vão sofrendo. E isso acontece agora, o bullying no português é humilhação social. O bullying é uma palavra inglesa. Agora existe o bullying na internet, que virou também um caso de lei. Acho que é isso, bullying cibernético. E assim nós vemos que para outras pessoas a vida não vale nada, absolutamente nada. Em prol de uma radicalidade, fundamentalistas, com bombas no corpo, vão num determinado local onde existem muitas pessoas e aciona a bomba e morre. Homens, mulheres, como nesse caso é um atentado lá no Oriente Médio. E muitas pessoas inocentes morrem, não vale nada. A vida não vale nada. Vale muito, mas muito pouco. Muito, mas muito pouco, queridos. E agora nós vivemos num mundo onde em alguns lugares do mundo a vida um ser humano não vale nada. Então eles se decidem matar e matam pessoas inocentes. As pessoas fazem de tudo para aumentar o seu valor. Quantos lembram das Torres Gêmeas? 11 de setembro. Milhares de pessoas morreram naquele atentado. Pessoas sequestraram um avião cheio, e jogaram para cima do World Trade Center. Mais de 3.000 pessoas foram acometidas desse crime terrível. As pessoas estão fazendo todo tipo de coisas para conseguir aumentar o seu valor. E quando você olha isso, não é barato. Uma tatuagem nesse corpo assim custa em média de $2.000 a $3.000. Muito dinheiro sendo gasto. E qual o propósito? É que as pessoas querem mostrar com isso. Elas querem mostrar que são valiosas para aumentar o seu valor. Eu preciso fazer alguma coisa para que eu seja mais valorizado, para que eu seja mais alcançado. Mas o livro de Levítico, capítulo 19, versículo 28, diz assim: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Portanto, assim os cristãos não devem fazer tatuagens em seus corpos, eles não devem perfurar e fazer todo tipo de coisas que desagradam ao Senhor. Ele te criou perfeito. Olha esse bebezinho que está aí no colo da tia, perfeitinho. Olha essas crianças perfeitinhas, lindas. Você nasceu assim perfeito, não precisa colocar nada.
porque você tem um valor especial para Deus. Entende? Mas as pessoas estão sofrendo, tendo angústia por se sentirem desvalorizadas e porque a vida começa a perder o sentido para essas pessoas. E além só de sofrer dos transtornos psicológicos, transtornos de personalidades, eles acabam tirando a sua própria vida. Eles tiram a sua vida. Por isso, o mês de Setembro Amarelo se tornou emblemático para levantar a questão do suicídio, que tem aumentado ao longo do tempo, principalmente no meio dos jovens e adolescentes. Agora a Bíblia diz, em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Vamos abrir a Bíblia aí, Mateus, ali, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 18 e 19. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. O que diz aí? Olha só. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, queridos. Mas foi pelo precioso sangue, o sangue de Cristo Jesus, aquele que veio a este mundo para morrer, para nos dar a oportunidade de uma vida eterna, queridos. Olha que coisa bonita. Enquanto o mundo diminui o seu valor, Deus aumenta o seu valor, queridos. O mundo vem maltratando as pessoas, vem deixando de lado as pessoas. Mas Deus aumenta o valor. Observe que quando Deus decidiu comprá-lo de volta, pagou o preço da redenção. Ele não usou a prata nem o quê? Nem o ouro. Mas ele usou algo muito mais valioso do que prata e ouro. O que ele usou? O sangue de Cristo, queridos. Agora deixe eu fazer uma pergunta aqui. Você, presta atenção aqui, ó. Você vale tanto assim? Você vale tanto assim? Pode ser que alguns de vocês estejam balançando, não é possível, eu não valo tanto assim. Eu sou muito pecador. Eu faço muitas coisas erradas, eu não posso ter tanto valor assim. Então você deve se perguntar, será que Deus realmente sabe o valor das coisas? Será que Ele realmente sabe o que tem valor e o que não? O que você acha? O que você acha? Deus, Ele olha para você e fala, este é meu filho querido. Este é o filho que eu tanto amo. O filho pela qual eu dei a vida. Se Deus pagou o preço, então Ele fez isso porque você valia muito. O preço simplesmente reflete o valor que Deus te dá. Deus te dá. O preço que Deus pagou foi exatamente o que Ele achou que você valia. E há uma diferença entre a forma como as pessoas pensam hoje neste mundo e como o seu pensa. Deus sabe o que foi investido, queridos. Deus sabe o que foi investido para te criar. Portanto, Ele sabia o que precisava ser investido para te redimir. E quando Deus decidiu pagar o preço, Ele pensou em nada menos do que o seu valor. O valor. E é por isso que Deus disse assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Quando as pessoas chegam ao consultório, as pessoas chegam totalmente destruídas, totalmente acabadas. Toda vez que a gente lança a primeira pergunta, a primeira resposta delas é o choro. São as lágrimas que caem, pelo sofrimento que eles têm e passam constantemente lá fora. A sociedade cobra, queridos. Mas você, o ser humano, o Filho de Deus, tem um grande valor. E é por isso que a Bíblia diz isso. Agora, algo muito interessante é que quando a Bíblia menciona a prata, o ouro, eu não sei se você sabe o valor do ouro, mas estávamos fazendo uma pesquisa, 100 gramas de ouro está em torno de R$30.805. Agora, se colocasse algumas gramas nas suas mãos, você saberia quanto valor você teria aí naquele momento? Mas olha que coisa interessante, na África, por exemplo, quando vamos falar sobre a questão do valor do ouro, você necessita pelo menos 10.000 horas, homens, para fazer uma barra de ouro. Olha o trabalho que dá para conseguir uma barra de ouro. E esse ouro, por isso tem um valor tão inestimável assim. É feito por homens lá na África também. Agora em Apocalipse, olha que coisa interessante. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 21, e versículo 18 a 21, olha que coisa interessante. Eu vou falar um pouco sobre a questão do que Deus tem preparado para cada um de nós. Capítulo 21, versículo 18, e depois o versículo 21. Olha o que diz aqui. Veja o que Deus está preparando para cada um de nós. A estrutura da muralha é de jaspe, tendo a cidade é de ouro puro. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Aí versículo 21, e as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Como vidro transparente, que tipo de ouro que é, queridos? Transparente, um ouro transparente. Alguém já viu um ouro transparente? Por muito tempo as pessoas têm associado essa promessa como uma história de fadas, porque até então nunca tinham visto um vidro transparente. Como é que se faz um vidro transparente? Quem aí tem ouro? Consegue enxergar através do ouro? Né? Muita gente tem a aliança de ouro. Eu não estou porque a minha ficou pequena, eu não sei o que aconteceu. Encolheu a aliança, parece. Mas aí eu não consigo mais usar. E é de ouro, e aí você não consegue enxergar através do ouro. Mas a palavra de Deus diz que é transparente, um ouro transparente. Olha que coisa maravilhosa. Então ouro transparente, mas a Bíblia diz que a Bíblia aliás, a Bíblia diz que as ruas e o muro são de ouro transparente. Será que o ouro transparente existe? Será que o ouro é real? Agora eu vou trazer uma coisa para vocês aqui. Está vendo esse óculos aqui? Não é expedito. Parece expedito, né? Onde temos o ouro aqui? Nas lentes, queridos. Nas lentes. Foi criado lá os pesquisadores da cidade da Suíça, querido, olha. Interessante. Os pesquisadores do Instituto Federal da Tecnologia de Zurique, na Suíça, desenvolveram uma película transparente à base de ouro, que consegue converter a luz solar em calor, evitando assim o processo de embaçamento. Além dos óculos, as possíveis aplicações para o novo revestimento apresentado na revista Natura Nanotechnology incluem para-brisas de carros e janelas. O ouro ajuda a não embaçar o vidro, e ele também aquece o para-brisa, mantendo o vidro flexível. E isso pode ser também feito num Boeing, no avião. Então eles fazem esse teste. E é muito fininho, é do tamanho da folha da sua Bíblia, essa película. Ouro transparente. Olha que coisa interessante, o ouro transparente.
Queridos, agora tenho uma outra pergunta para vocês. Levando em consideração, tudo bem, eu trouxe umas imagens aqui, deu um pouco de choque, nós estamos vendo muito isso na realidade, no mundo em que nos rodeia, jovens diferentes, com modas diferentes, com acessórios diferentes, mas acontece que tudo isso tem um significado de pessoas que se sentem desvalorizadas, e aí então eles assumem o papel de querer se autovalorizar. Mas para Deus, você já tem um valor inestimável. Você não foi comprado por ouro nem prata, como vimos na Bíblia. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Jesus teve que vir a este mundo e morrer numa cruz, para que você tivesse a oportunidade de ser salvo. Veja o quanto você vale. Veja o preço que você tem para Deus. Deus pagou o preço que você valia, Deus pagou o preço daquilo que você realmente tem, mas muitas pessoas desconhecem esse amor e vivem no mundo sem amor, no mundo preto no branco, e é um sofrimento constante, e as pessoas precisam de outros elementos para que eles consigam ser felizes, para que eles consigam ser alegres, para que a sua dopamina, serotonina que o cérebro libera, que é o momento que te libera e você fica feliz e fica bem, possam ser potencializados. Esse é o mundo que nós vivemos, numa carência constante, numa desvalorização das pessoas, e as próprias pessoas fazem esse bullying, praticam esse bullying, a humilhação social, tanto na área do trabalho, quanto na escola, principalmente quando a gente é criança, porque a gente começa a crescer, né? E aí a gente começa a ficar um pouco diferente, porque quando você é adolescente, as primeiras coisas que crescem são os braços e as pernas, e aí às vezes a gente acaba derrubando as coisas, justamente por isso, por esse novo processo. E o que Deus está mostrando para nós é isso, o real valor que você tem. Quando você vem para a igreja, o que que você quer encontrar na igreja? O que que você vem em busca aqui na igreja? É encontrar aconchego, é encontrar um acolhimento, ser abraçado. E isso a gente já se sente bem quando você chega numa igreja e você é muito bem recepcionada. As pessoas te olham com um sorriso no olhar. Isso faz toda a diferença, porque as pessoas vêm já de um sofrimento constante lá fora. E quando Deus fala para você que tem um mundo, algo diferente para cada um de nós, então nós vemos aqui que Deus está trazendo para nós uma cidade de ouro transparente. E a pergunta é: quem vai andar nessas ruas de ouro? Quem é que vai andar nessas ruas de ouro transparente, com a cidade de ouro transparente? Quem é que vai andar nessas ruas de ouro? Alguém daqui vai andar nessas ruas de ouro? Amém. E quando você estiver andando nas ruas de ouro, quem é que vai ter mais valor, o ouro ou você? É você. Tudo isso é preparado, Deus é que criou o ouro, Deus é que criou toda a prata, e agora Ele vai fazer uma cidade maravilhosa, de ouro, para que você ande nas ruas de ouro, transparente e límpido, onde não mais haverá o mar. E o João falava isso por quê? Porque o mar era a sua prisão, e para muitas pessoas a prisão pode ser um câncer, para muitas pessoas pode ser um problema de saúde muito grave, para muitos pode ser a perca da família, para muitos pode ser a traição, para muitos pode ser o desprezo, mas Deus está trazendo uma cidade em que vai acolher a todos, independente da situação financeira, independente da questão social que você vive, porque para Deus você é importante. E hoje a ideia central, a essência disto, é que você se sinta valorizado e acolhido neste local, queridos. Agora você pode estar pensando: o que há de mim que me torna tão valioso? Bem, é simples. Você é único. Você é único. Por mais que você tenha um irmão idêntico, você é único. Sabe, queridos, se você pegar esses flocos de neve e colocar no microscópio, cada floco de neve é um diferente do outro. E você é único, não existe outro igual a você. Você é único.
é igual à sua digital. Cada um tem uma digital somente sua. Você pode parecer com alguém, queridos. Você pode parecer, por exemplo, eu fiz uma semana de oração lá no Jardim de Primavera, e colocaram uma foto, e na época eu estava com um terno preto, e falaram, William Bonner? Não. Porque a tecnologia trouxe a informação de que temos 9 coisas no rosto que nos diferencia um do outro. 9 coisas, porque assim eles conseguem detectar em qualquer lugar do mundo você. Você é único, você é diferente, você é especial. E sabe qual é o problema de você ser único? É que não tem algo para te substituir. Ninguém pode te substituir. Depois que você foi embora, acabou. Só tem um Hernando argentino aqui na igreja de Cotia. Você é único. Não tem como repor essa peça. Esse aqui é um violino Stradivarius. Para quem gosta de música, conhece bem essa questão da marca. Stradivarius fez poucos modelos de violino. E por isso, é muito caro esses violinos. Imagine se você tivesse feito um violino apenas. Quanto não ficaria? Quanto seria esse valor? Apenas um violino. Olha, queridos. Você é muito especial. Você é muito amado por Deus. Você é muito querido. Olha, você pode esquecer tudo que eu falei. De repente, Hernando está sendo um pouco, sabe? Mas saiba uma coisa, você não está aqui à toa. Você não está aqui apenas para assistir um programa. Você está aqui para prestar um culto ao nosso Deus. E em retribuição, Deus tem algo especial para você. Porque você é especial para Deus. Ele te ama. E Ele quer você sempre perto de você. E é por isso que Ele morreu por você e por mim, queridos. Olha o que diz Isaías capítulo 13, versículo 12. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro de Ofir. Percebe? Você tem muito, mas muito mais valor, queridos. Certa vez, e eu finalizo aqui, uma mulher com 6 filhos. Essa mulher e 6 filhos. Mas um filho era especial, o Heitor. Por quê? O Heitor dava muito trabalho. Era um menino que ia e arrumava encrenca para tudo que é lado. Quando você tem uma criança muito que não se comporta, vamos dizer assim, é rebelde, enfrenta o pai, enfrenta a mãe, não aceita a ordem, existe um transtorno que a gente chama de TOD, transtorno opositor desafiador. E aí então você precisa fazer um tratamento com a criança para que ele possa abaixar isso, né? Se não é tratado isso, quando crescer, ele vai se tornar o que a gente chama de transtorno antissocial, ou seja, vai tudo contra a lei e provavelmente vai se tornar um delinquente. E o Heitor tinha todas essas características. Obviamente, não sabia disso. Uma família pobre, não tinha muitas informações. Quando ele alcançou os 13 anos, não teve jeito. Ele arrumou uma encrenca que teve que ser preso. E aí quando ele foi preso, foi numa casa de correção de menores, a sua mãe ficou extremamente preocupada com ele. Mas todo domingo ela precisava alugar um carro e um motorista para levá-la até lá. E todo domingo ela preparava as coisas, pegava esse carro e ia. Ela não tinha muito dinheiro, mas ela se esforçava para conseguir ver o seu filho querido. E o tempo foi passando, e aí o filho saiu da cadeia. Aí ele já era de maior, mais de 18 anos. E ele continuou aprontando. Foi lá e mais uma vez teve que ser preso. Agora uma prisão de adulto. E aí então a mãe,
mais uma vez, toda vez preparava as coisas e ia até lá. Toda vez. E os filhos começaram a reclamar. Os filhos falaram assim: não, a gente não vai mais. Não é possível. Esse Heitor está te levando para o túmulo, mãe. E essa mulher tinha artrite e tinha asma. E quando ela ia para a cadeia e subia as escadas, ela sofria muito. E o local onde ela morava era muito frio. E sofria muito com isso. E os filhos não queriam mais que ela sofresse dessa maneira. Chegou no Natal, festa de comemoração, todo mundo se cumprimentando, e cadê a mãe? A mãe estava isolada num quarto chorando, porque o seu filho querido, o Heitor, não estava lá. E aí um dos irmãos começou a procurar: mãe, onde você está? No momento da meia-noite, todo mundo se cumprimentando, e a mãe estava chorando copiosamente pelo seu filho. Mas não é possível, tem 6 de nós, aliás, tem 5 de nós, será que não dá? Só nós 5? E ela falou: não, filho, cada um de vocês tem um lugar especial no meu coração, inclusive o Heitor. E essa mulher estava, aí então o filho entendeu esse amor de mãe. Sabe, queridos, você tem algo muito especial para Deus. Portanto, neste momento, o grande Deus de Israel, esse Deus que se manifesta de maneira poderosa, que se manifesta que a gente não consegue entender, o seu amor, ele alcança a todos nós. Deus, esse Deus de Israel que sempre cuidou dos seus filhos, do seu povo, da sua nação, ó Deus, a nação escolhida, e hoje você faz parte desta família. Neste momento você poderá fazer parte deste louvor e desta adoração, cantando juntos para esse Deus de Israel. Veja que Deus está olhando por mim e por você neste momento. Então vamos adorar o Senhor neste momento. Vamos nos colocar de pé juntos, adorar a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que, se essa mãe, cheia de defeitos e limitações, tem um amor especial por cada um desses filhos, quem mais? Aquele que criou o coração das mães. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de
Aqui estão, ó Deus, teus filhos, cada um deles com uma história, com uma realidade diferente. E aquilo que nos une, que é a dor, nos leva até Ti, Pai. Todos aqui, ó Deus, estamos à procura do Teu amor, à procura do Teu Espírito. E neste momento, Pai, eu peço e clamo a Ti, ó Deus, acalma esse coração, traga paz para esta família, para este homem, para esta mulher, traga repouso para esta pessoa que não consegue pegar no sono, para as pessoas que estão separadas dos seus filhos, das suas filhas. Que o Senhor, ó Deus, possa abençoar os pais, as mães, os filhos que estão aqui, os pais não estão. Nós queremos estar ao Teu lado, nesta nova cidade, na Nova Jerusalém, andando pelas ruas de ouro, que o Senhor, ó Deus, preparou para nós, com esses ouros transparentes. Nós oramos e agradecemos, pois sabemos que o Senhor está ouvindo. Atenta por nós, Pai. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.